Bora aprender a fazer a massa da coxinha do outro vídeo que eu fiz. Aí eu cozinhei o aipim, é a massa de aipim, né? E aí eu deixei cozinhar esse aipim, eu cozinhei ontem, então por isso ele tá meio sequinho assim. Aí quando vocês forem bater, porque vai ter que bater esse aipim, vocês tiram o miolinho de dentro, pra que ele não fique com aquele negocinho quando você fizer o salgado. E como a minha massa é pouquinha, eu só separei esse pouquinho de aipim, para que vocês possam ver como fica o caldo, porque ele não pode nem ser muito grosso e ele também não pode ser muito ralinho, para dar certo. Porque se você fizer um caldo muito grosso, ele gruda no fundo da panela. Então, eu vou separar esse aipim, vou botar no liquidificador pra gente poder fazer. Aí agora eu botei com um pouquinho de água, esse aipim, né? E eu botei muita água, vocês vão ver. E aí eu bato por alguns segundos, né? Pra esse aipim bater bem, pra ele não ficar com um grominho. Pra quando você botar na massa, você morder essa partezinha, né? Do aipim. Tanto pode ser de aipim, como pode ser de batata, pode ser a massa que você desejar. E o aipim você cozinha com água e sal, o tempero que você desejar também. Eu bati, então esse líquido aí ficou muito ralinho. Eu vou colocar mais um pouquinho de aipim nessa água, né? Pra bater mais um pouquinho. Então, vocês vão ver a consistência desse líquido, como fica. Não deu muita diferença, porque eu preferi fazer ele mais ralinho mesmo. Mas, é assim, bate mais uns minutos e agora vocês veem que ele fica um caldo, um caldinho mesmo, bem fininho, bem ralinho, para vocês conseguirem fazer a massa de vocês. Eu botei um pouquinho de sal, eu não botei muito, né, porque o meu caldo de frango já estava com sal, já estava temperado, então eu preferi não botar sal demais. E aí eu faço a separação, né, eu peguei 100 ml desse caldo, desse aipim, aquela quantidade, um pouquinho de aipim, gente, vai dar muito, vai render muito caldo. Então, eu peguei 100 ml desse caldo de aipim pra colocar. Aí é que são elas, eu não tinha o caldo do frango, então eu resolvi fazer um caldo de frango. Eu peguei 100 ml também, aí deu 150, mas eu peguei 100 ml de água. Eu vou fazer o meu caldo, que eu pego um pouquinho de sazon, caldo quinó, tem caldo de frango, caldo do que você quiser. E coloquei. Aí eu botei o caldo quinó, eu botei alguns temperinhos que eu tinha dentro de casa. Você pode botar orégano, você pode botar chimichurri, você pode botar o que você quiser nessa massa, que ela fique saborosa e com gosto, entendeu? E aí eu coloquei todos os meus temperos na água desse, porque eu não tinha caldo de frango, né? Eu fiz essa massa aqui rápida, então eu coloquei aí pra fazer 100 ml. E agora vem a farinha. Como são 200 ml de líquido, eu não coloco metade, metade. Tem pessoas que colocam, tipo, eu coloquei 300 ml de líquido, então vou colocar 300 ml de farinha. Eu acho que fica muito seco, para mim. Eu não gosto de trabalhar com a massa muito seca, então o que eu fiz... Eu tenho 200 ml, eu vou colocar só 150 de farinha. E vocês vão ver que a textura da minha massa, ela não fica pegajosa, ela fica uma massa solta. Para mim, nesse momento, eu colocaria menos, eu colocaria uns 130 de farinha, 120. E agora a gente vai para o preparo. Eu esquento, eu deixo esse caldo meu ferver demais, bem, 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 e taco a farinha de vez. E mexo, filha, aí nessas horas você tem que ter braço, porque o bicho pega. Então aí você mexe bem, parece que vai empelotar, mas não vai, relaxa. Abaixa esse fogo, mexe bem essa farinha para cozinhar bem. E eu tava com essa colher, então ela fica meio que molezinha. Então eu não tenho colher de pau, eu vou trocar por uma colher de ferro, né? Porque pra mexer melhor. Então você futuca bastante essa massa aí, mulher. Mexa, mexa, mexa. Se tem marido, pede pra ele te ajudar, porque nessa hora pede ajuda. Isso é porque eu tô batendo uma massa pouca. Eu tô batendo massa pouquinha, porque quando a massa é boa, a quantidade boa, minha filha, haja braço. Então, você separa uma panela grandona para você conseguir botar a quantidade de farinha necessária para você futucar essa farinha aí até ela cozinhar. Mexe, 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 minha filha, até seu braço queimar. Aí é uma academia. Pronto, isso aí é uma academia para você ficar com os braços sarados, forte. E agora a gente vai... Eu troquei, né? Eu prefiro botar essa colher, como eu não tenho colher de pau, eu prefiro mexer com essa colher de ferro, que ela não entorna, não faz nada. E aí a gente vai ver que eu vou amassando ela no fundo da panela para que ela cozinhe, né? Para que ela venha cozinhar por igual. Então, você amassa no fundo, puxa, amassa no fundo e puxa.
essa massa. Vocês vão ver que ela vai modificando, ela ficou meio que gruminho e agora ela vai juntando, ela vê que ela desgruda, quando tu levanta a colher, ela meio que desgruda do fundo da panela. Com o fogo baixo, continua com esse fogo baixo para que essa massa cozinhe, né? E aí, ó, tu vê que ela levanta, ó. Toda vez que eu vou fazendo isso, que eu vou virando a massa de um lado para o outro, ela vai soltando. Esse é o sinal que a massa já tá boa. Então, continua por alguns minutinhos até você ver que ela desgrudou bastante, né? Desgrudou bastante não, que desgrudou por igual. E aí, ó, essa massa já tá boa. Então, eu vou tirá-la daí. Eu vou sovar ela por alguns minutos. Eu não coloquei na minha mesa, porque é de madeira, né? Então eu prefiro botar no prato, como ela é pequenininha, coube no prato. E aí você sova ela para que ela se misture. Se a massa estiver muito quente, você tiver um separador, um rolo de macarrão, você vai até ela ficar fria e depois você sove um pouquinho com a mão. Só para ela dar uma misturada, porque cozida ela já tá. Por isso que é o segredo da água tá fervendo, porque a água fervendo vai cozinhar a farinha, né? Quando entra no contato, a farinha vai cozinhar quando entra em contato com a água quente. E aí a minha massa ficou boa, porque ela ficou solta. Ela não gruda, eu não preciso passar nada na minha mão, que é manteiga, eu consigo modelar os meus salgados perfeitamente. E aí eu colocaria um pouquinho menos de farinha, né, para mim. Mas ela tá perfeita. Então, para fazer a coxinha, você faz um rolinho, você bota o dedinho lá dentro, roda até conseguir moldar essa massinha e ela fica assim, ó, a parede da coxinha ela não pode ser nem muito grossa nem muito fina, porque se você coloca muito fina, quando você coloca o recheio ela estoura, e também não pode ser muito grossa para que o povo só não coma a massa. E quando eu coloco os meus recheios, eu coloco sempre pequenininho,